E a partir de denúncias de que os Estados Unidos estariam espionando o Brasil e os brasileiros, surge agora uma preocupação. Afinal, nós estamos mesmo sendo monitorados? Está aqui conosco no estúdio a professora Inês Lopes, que dá aula na Universidade de Brasília, na UNB, sobre direito internacional. Nós vamos conversar agora, né, professora, sobre espionagem, segurança e direito à privacidade. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela presença aqui conosco. Eu queria perguntar para a senhora até que ponto essa interferência estrangeira ela pode violar a soberania brasileira. Na verdade, ela viola integralmente a soberania do Estado e essa atuação dos Estados Unidos me fez lembrar o pronunciamento do ex-presidente Monroe, em 1823, que ele, após a independência dos Estados Unidos, eles se pronunciaram no sentido de que os países europeus não deveriam interferir nem nas questões internas dos Estados Unidos, ou seja, naquela época já se consolidou o princípio de respeito à soberania dos Estados e de respeitar a integridade física desse Estado e de outros Estados não ingerirem em assuntos que sejam de interesse desses Estados, ou seja, em assuntos domésticos. Agora, consequentemente, isso fere, então, a Constituição brasileira e a americana também. Fere não só a Constituição brasileira como a Constituição norte-americana, mas também a própria Carta das Nações Unidas, da qual tanto os Estados Unidos como o Brasil fazem parte. Ou seja, os Estados Unidos violaram uma norma de direito internacional também. Agora, essa suposta espionagem brasileira também, isso pode virar alvo de um processo em um tribunal internacional? Por parte do governo nosso? Existem dois sistemas que são próprios para resolver conflitos internacionais. Primeiramente, se busca a negociação diplomática. Então, o Brasil, como vem atuando, vai buscar uma solução diplomática para o assunto. Há possibilidade de o caso ser levado a uma arbitragem ou à Corte Internacional de Justiça, mas ambos os Estados devem concordar de levar a questão à Corte Internacional de Justiça. Agora, quais são as medidas de punição que o Estado tem para evitar que isso aconteça, professora? A questão das sanções entre Estados é uma questão delicada. A própria Carta da ONU fala em alguns tipos de sanção, mas eu acredito que Estados Unidos e Brasil chegarão a um consenso, a uma solução diplomática, porque uma violação, uma medida de sanção é uma questão muito mais complexa, porque pode envolver questões de rompimento de relações diplomáticas, pode levar a uma compensação por parte de um Estado, mas isso tudo não é bem regulado pelo direito internacional. Há necessidade de a gente construir um instrumento que trate da responsabilidade internacional dos Estados. Agora, o Brasil e os Estados Unidos são signatários de algum tratado que combate, de certa forma, essa espionagem? Não existe propriamente um tratado que combata a espionagem. O que a gente tem que observar é que cada Estado tem seu sistema de inteligência para que ele possa se proteger também, tanto interno como externamente, no sentido de que ele precisa ter as informações necessárias para manter a sua integridade, a sua soberania e a ordem pública interna e internacional. O que se pode questionar é justamente a violação à Carta das Nações Unidas, que é um tratado internacional que está em vigor, no sentido de que houve violação à soberania do Estado, à integridade física desse Estado, e também, pela notícia que nós tivemos, houve também violação não só à pessoa jurídica de direito público ao Estado, mas às pessoas privadas também que estão dentro desses Estados. Né? E os Estados Unidos, na verdade, violaram todos os princípios basilares de direito, inclusive o seu direito interno, né? Que é o respeito aos direitos fundamentais de qualquer pessoa, que é a sua intimidade, a sua integridade física, etc. Agora, aproveitando que esse assunto veio à tona, eu queria que a senhora explicasse se é crime, de uma forma geral, espionar ou interceptar e-mails, correspondências. A interceptação de e-mails, de acordo com a legislação brasileira, é crime. Eu acredito que nos Estados Unidos também essa violação à correspondência, a e-mails, também seja crime. E, de qualquer forma, houve tanto uma violação ao direito interno quanto ao direito internacional. Então, houve uma violação também por parte dos Estados Unidos perante a ordem internacional e não apenas a interna brasileira, como a interna norte-americana também. Agora, a senhora me dizia que, antes da entrevista, que o grande mote desse caso, da suposta espionagem dos Estados Unidos, é como essas informações foram obtidas, não é isso? Exato.
O que acontece nessas questões, da forma com que foi obtida, é que, primeiro, houve violação ao sigilo das pessoas, tanto ao Estado brasileiro quanto às pessoas privadas. E a quebra de sigilo, a gente sabe que só pode ser por ordem judicial. Então, os Estados Unidos, para que eles possam atuar em seu direito interno, para ter acesso a e-mail, a interceptações telefônicas, ele precisa de uma autorização judicial lá também. Da mesma forma que no Brasil, a interceptação telefônica ou acesso a e-mails, que são questões de direito privado, né? Essa proteção é assegurada pela Constituição, deve ser mediante a autorização judicial. Se houvesse qualquer informação de prática de crime, deveria ser solicitada ao Estado brasileiro, por meio da cooperação jurídica internacional, à autoridade judiciária brasileira para que eles tivessem autorização para fazer essas interceptações, que não foi o caso, foi simplesmente caso de espionagem. Ok, professora Inês, muito obrigada pela presença aqui. Até a próxima.